Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Meus amados, aqui quem fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, peregrino. Hoje estamos aqui mais uma vez, né, no nosso Conexão Cristo para dialogarmos um pouco então sobre a palavra de Deus, né, e receber um direcionamento da parte do Senhor por intermédio do apóstolo Jesus Luciano. Então, nós acreditamos que vai ser um momento muito rico, né, um momento muito rico, um momento muito de muita aprendizagem. Então, eu quero convidar você, ficando ali, né, do outro lado, para nos ouvir, então, para falarmos um pouco da palavra do Senhor. E hoje, né, a gente tem o prazer de receber o apóstolo Jesus Luciano Rodrigues, um irmão que eu tenho há mais de 10 ou 15 anos, se eu não me engano. Então, eu tenho ele hoje aqui conosco. Tínhamos o apóstolo, estávamos conosco o homem de Deus, Carlos Figueira Mateus, mas hoje nós temos aqui o homem de Deus, apóstolo Jesus. Então, hoje temos uma palavra do Senhor, temos uma palavra, um direcionamento da parte de Deus para nossas vidas. E eu glorifico a Deus pelo pessoal que está aí presente. Glória a Deus. Pessoal de Angola, Portugal e o resto do pessoal. E o povo do Brasil também está aqui nos acompanhando. Deus seja louvado pela vida de todos. Então, você que tem ali a tua Bíblia próxima, vamos abrir o texto da atividade, certo? Que é 1 de Coríntios, capítulo 12. Vamos começar através do verso 8 até o verso 11. 1 de Coríntios 12, começando no verso 8 até o verso 11. Você vai acompanhar aí na tua Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, operando todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Palavra de Deus. Amém. Então, é a mensagem que nós vamos nos basear no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, onde a Bíblia fala a respeito dos dons espirituais. Eu quero fazer lembrar os irmãos que hoje vamos falar a respeito dos dons espirituais. Aleluia. E os dons espirituais é um assunto muito importante para a igreja, porque o apóstolo Paulo começa dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Significa que há uma necessidade de termos o conhecimento dos dons de Deus, os dons espirituais. Então, eu quero dizer que os dons espirituais, em primeiro lugar, são 9 dons. A Bíblia fala de vários dons, mas especificamente no livro de 1 Coríntios 12, ela está falando dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são os dons que a gente declara como ferramentas espirituais que o Espírito de Deus nos dá para junto ministrar à igreja a fim de ter uma edificação. Significa que dons espirituais são as graças do Espírito, são dons como ferramentas espirituais que levam a igreja a ser edificada. Amém. Lembrando que o dom é uma graça, dom é uma dádiva, é um presente, é aquilo que Deus dá de favor. Então, os dons espirituais, elas manifestam o poder de Deus através do homem. Amém. Para a gente ter o dom espiritual, em primeiro lugar, precisamos ter a pessoa de Jesus Cristo. Jesus em nós nos dá o direito de ser filhos de Deus. Yes.
E a Bíblia fala que Jesus, ele derramou dons à igreja. Neste caso, significa que só pode receber os dons espirituais quem é cristão, quem é igreja, quem faz parte do corpo de Jesus Cristo. Portanto, todo cristão que um dia veio e aceitou a pessoa de Jesus, esta pessoa tem dom espiritual. Por mais que você não saiba que tem, por mais que você não tenha o conhecimento, ou nunca operou nos dons, ou nunca descobriu que o dom está em operação na tua vida, a verdade é que todo cristão tem dom espiritual. Até que você descubra, simplesmente será uma descoberta. Não significa que o dom começou quando você passou a descobrir. O dom é um elemento que você recebeu quando recebeu Jesus. Receber Jesus, ao mesmo tempo você recebe o dom. Jesus é o kit completo. Ele trouxe a salvação, a santificação, a vida eterna e também derramou dons aos homens, conforme a Bíblia declara. Portanto, todo cristão, você que está aí a me ouvir, você tem um dom espiritual em teu espírito. E hoje vamos aprender a respeito de como, em primeiro lugar, como receber os dons, como ativar os dons e, em terceiro lugar, terceiro ponto, como operar nos dons. Aleluia. Amém. Então, há uma grande importância de nós, como os cristãos, precisamos tirar a ignorância, porque hoje os dons na igreja são ignorados. As pessoas dizem, não, eu quero fruto do Espírito, eu quero santidade. Realmente, é bom, é muito bom. Mas Deus não deu só a salvação, a santidade, fruto do Espírito. Deus deu dons para ser manifestado. E cada coisa vai operar no seu lugar. Dons é para manifestar o poder de Deus. O fruto do Espírito é para manifestar o caráter de Deus, através da santidade. Amém. Aleluia. Amém. Portanto, a Bíblia declara a respeito dos novos dons. Quais são os novos dons? Em primeiro lugar, nós repartimos, segundo alguns estudos, e que eu concordo, nós repartimos os dons, os novos dons em 3 pontos principais, que são dons de elocução, ou dons da fala, glossalia, que são a profecia. Número 1, neste ponto é a profecia. Número 2 é línguas estranhas, ou línguas desconhecidas. E o número 3 é a interpretação das línguas. Amém. Esses três dons são os dons que estão na categoria da língua da fala. É manifestado através da fala, pelo poder do Espírito Santo. Yes. O segundo grupo é o dom de revelação, Yes. que está incluído a palavra de conhecimento, que é o primeiro dom neste grupo, tem a palavra de sabedoria e tem o discernimento de espíritos. Estes dons se manifestam como revelação na vida do cristão. E, em terceiro lugar, nós temos o ponto, os dons de poder. E lá tem também 3 dons. Quais são? O dom da fé, o dom da cura e o dom de milagres, ou maravilhas. Aleluia. Eu vou dar algumas explicações. O que são esses dons? Aleluia. E como é que eles se manifestam na vida do cristão? Como é que o cristão manifesta os dons espirituais ou os dons, ferramentas do Espírito? Então, em primeiro lugar, a profecia, conforme dissemos, que está no grupo dos dons da fala, profecia é receber a palavra diretamente de Deus para revelar ao homem. Significa que o que profetiza é um porta-voz. O profeta é um porta-voz de Deus. Significa que quando Deus fala, você vai falar também, transmitindo a um ser humano. Então, profecia é falar de acordo à ordem e revelação divina. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus. Línguas estranhas, que é o segundo ponto. Línguas estranhas
é um dom que se manifesta de duas formas principais. Em primeiro lugar, na Bíblia, vimos as línguas estranhas se manifestando como uma oração. Então, ela pode ser uma oração. Mas, quando há uma interpretação, ela pode se transformar em profecia, porque tem o mesmo efeito. Quando você simplesmente ora em línguas, pode ser uma oração diante de Deus. Mas quando o Senhor manifesta o dom para interpretar, quando você falar e a mensagem chegar ao ouvido de alguém, se torna profético. É possível que enquanto você orava apenas em língua, e quando Deus te dá o dom para interpretar e você transmite a uma pessoa, você pode revelar algo na vida desta pessoa. Você pode manifestar a vontade de Deus profeticamente por causa das línguas e da interpretação. Bem, o terceiro dom, a interpretação, é como ela bem diz, é para interpretar as línguas desconhecidas, porque sabemos que a língua estranha, ela é estranha para a consciência. Então, requer um dom para interpretar, para ser naturalizado na vida de quem ouve. Amém. Aleluia. Amém. Então, este é o efeito do dom de interpretação. Os dons de revelações, eu vou explicar um pouco a respeito do dom de palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom no sentido também profético. Quando ouvimos a palavra de conhecimento, não é apenas um conhecimento, um mero conhecimento bom que o ser humano tem ou adquire à base de estudos. Palavra de conhecimento é dom de revelação. É quando Deus te revela coisas ocultas, coisas que você não sabe, não tem como saber, não tem como alguém te contar, coisas do passado, coisas do presente e coisas que podem acontecer. Portanto, palavra de conhecimento é o conhecimento espiritual que Deus gera a tua consciência sobrenaturalmente. Então, não é algo que você pensou, não é algo que você adquire humanamente falando. Você adquire através do poder do Espírito. Amém. Significa que o Espírito Santo te revela coisa. A Bíblia declara que os fariseus programavam coisas maldosas contra Jesus. E a Bíblia diz que isso vinha ao conhecimento de Jesus. Amém. Aqui está a palavra de conhecimento. É quando o Espírito Santo te revela algo que está prestes a acontecer, que aconteceu ou que vai acontecer. Amém. Isso é palavra de conhecimento. Temos em segundo lugar a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é um dom que também coopera com a palavra de conhecimento. Assim como o dom de interpretação, ele coopera com o dom de línguas, a palavra de sabedoria também coopera com o dom de palavra de conhecimento. Como? É que acontece? É que quando Deus te dá a revelação, conforme acabei de explicar, você precisa ter uma sabedoria em como ministrar aquilo que Deus revelou a você. Realmente, a palavra de sabedoria também é um dom de revelação. Deus te revela coisas sábias para você ter entendimento em como fazer cada coisa. A Bíblia declara a história de Salomão. Existiu duas mulheres que discutiam por um filho. Uma estava a enganar e outra era verdadeira. Então Salomão usou a sabedoria, porque Deus lhe deu a capacidade para exercer sabedoria. E neste momento em que Salomão exerceu sabedoria, ele pôde descobrir quem estava a mentir e quem estava a falar a verdade. Amém. Salomão não usou porque aprendeu algumas táticas humanas em como discernir coisas, não. Salomão, antes de ser o que foi, como um rei grande, poderoso, sábio, Deus visitou Salomão com uma graça poderosa. Deus abençoou Salomão com sabedoria e riquezas. Então, isso também operou na vida de Salomão. Portanto, também é um dom de revelação. Em terceiro lugar, nos dons de revelação, temos o discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? Discernimento de espírito é uma capacidade para discernir os espíritos
ou bem melhor, eu vou definir da maneira em que Deus me instruiu. O discernimento do Espírito é a capacidade de discernir a dimensão espiritual. Por que que eu chamo a dimensão espiritual em vez de dizer os espíritos apenas? Porque o discernimento do Espírito não te capacita simplesmente para saber o que é um anjo e o que é um demônio. Se há uma presença angelical diante de você, ou há um ataque espiritual de demônio, ou na vida de uma pessoa. Não. O discernimento do Espírito, ele te dá a capacidade para entender o reino espiritual. Além de discernir espíritos, como demônios ou anjos, você pode também discernir espírito de pessoa. Quando é que uma pessoa está a vir com falsidade na tua vida, veja a importância dos dons. Existe muita gente que vai vir ao nosso redor com falsidade, com um rosto de anjo, um rosto de ovelha, mas um coração falso. E isso só Deus pode ver. E para você compreender que essa pessoa está a vir com um intento maligno, você vai ter o discernimento. É a mesma coisa que Paulo fez. A Bíblia declara que uma mulher chamou Paulo e Barnabé e disse: esses homens são grandes homens de Deus. Mas, porém, a Bíblia declara também que esta mulher não falava pelo Espírito de Deus. Era um espírito demoníaco nela, um espírito adivinho. Paulo estava a olhar aquela mulher. Porém, Paulo discerniu que essa mulher falava através de um espírito diabólico e não um espírito de Deus. Por isso é que há necessidade de receber os dons. E o dom de discernimento é um dos dons mais importantes na Bíblia. Aleluia. Amém. Então, a respeito dos dons de poder, temos o dom da fé, o dom da cura e o dom de milagre. Em primeiro lugar, o que significa fé neste sentido? Fé como dom não é uma fé para a salvação. Ou seja, não é aquela fé que a gente usou antes de aceitar ou vindo aceitar a Jesus. Essa é uma fé diferente. Essa é uma fé que o Espírito Santo ministra em você. Por isso é que chamamos fé sobrenatural. É com essa fé que você pode receber um milagre. É com essa fé que você pode viver coisas sobrenaturais. Aquilo que a maioria não vive, você pode viver porque você recebeu uma graça de fé. Você começa a ter uma consciência diferente. Dentro desta dimensão de fé, você age com a mente de Deus e não com a consciência humana. Significa que, em vez de você ter medo diante de uma multidão que te persegue, você começa a acreditar que é um Deus que é maior do que qualquer perseguição. Você começa a acreditar no poder de Deus. A falta de consagração, ela leva com que os dons não se manifestem, mesmo a pessoa tendo o dom. Amém? Então, há necessidade de nos consagrarmos ao Senhor para acordar e despertar os dons. Porque realmente, na vida do cristão que não se consagra, os dons podem dormir. Os dons podem dormir. Então, há necessidade de despertar os dons. É necessário acordar os dons. E como nós precisamos ou devemos despertar ou acordar os dons? Você precisa ter uma vida constante na oração. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o cristão ter a disciplina na vida de oração. O cristão precisa orar constantemente, todos os dias, independentemente do tempo que você usar na oração, apenas faça disso a tua disciplina. Por quê? Porque a oração, ela é uma dimensão espiritual que tem vários setores. É como uma casa. Existem quartos numa casa. Existem sala, existem banheiros, existem o quintal. Então, cada vez mais em que você vai orar, você vai crescer e vai conhecer as dimensões da oração. E nessas dimensões da oração, você vai acordar e despertar os dons espirituais. Os dons vão se manifestar, vão se operar, vão ser operados através de você, pelo poder do Espírito Santo.
Porque a dimensão da oração, ela ativa os dons espirituais em você. Ela desperta. Por quê? Porque a oração no espírito manifesta fogo espiritual. A oração no espírito manifesta fogo. A oração no espírito manifesta a dimensão sobrenatural. Porque em Apocalipse, você vai ver que toda vez que o cristão ora, há um anjo manifestado. Há um fogo, é comparado a um fogo no altar que não pode se apagar. Portanto, quando você ora constantemente, este fogo permanece aceso na tua vida.